Graça e paz, irmãs. Sexta-feira chegou e eu agradeço ao Senhor por essa semana, que o Senhor cuidou de nós, o Senhor nos trouxe o pão de cada dia, que é a palavra dele. E eu agradeço por ter sido sustentada pela palavra do Senhor essa semana, que foi confirmada dia após dia, desde sábado. O Senhor vem falando sobre esse tema comigo e eu creio que não é em vão que o Senhor possa falar com alguém que está precisando ouvir isso. Eu sei que é muito, às vezes, repetitivo falar da mesma coisa, mas eu ouvi uma pregação que é repetitivo, mas é o pão de cada dia que se faz novo. Então, às vezes você já ouviu essa palavra antes, mas você está precisando ouvi-la de novo, porque você está no momento que precisa ouvi-la, porque a gente se esquece das palavras que foram passadas, que a gente estava ali, mas é por isso que existem várias pessoas para falar das palavras, porque em cada pessoa a interpretação é diferente. Amém? E eu quero hoje falar em Eclesiastes 3:1. Vai falar uma passagem também conhecida, mas referente a esse tema, eu achei propícia, né, a falar sobre ela. Então vamos falar: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar, o tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de conter, tempo de procurar, tempo de desistir, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de lutar, tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no seu coração anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Amém? Até aqui. No versículo 11. Irmãs, é uma passagem conhecida, mas ela fala muito sobre nós. Muitas vezes a gente está precisando revê-la, né? E eu queria falar algumas coisas, né, que eu pesquisei. Ouvi alguns lugares falando sobre Kairos e eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, então eu fui estudar sobre, né? E aí eu queria ler sobre... Existem 2 tempos, né? Que é o Cronos e o Kairos. O Cronos está relacionado com a ideia do tempo cronológico e físico, como as horas, os minutos, os dias, etc. Ou seja, o tempo humano. Já a palavra Kairos é utilizada no sentido de tempo espiritual ou o tempo de Deus. E ele diverge com o conceito cronológico de tempo terrestre, ou seja, as horas, os dias, os anos, que é o Cronos. O chamado Kairos de Deus não pode ser medido, pois, de acordo com uma das passagens bíblicas, que é: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, que está em 2 Pedro 3:8. Então, irmãs, existem o nosso tempo cronológico, de dias, horas, meses, o tempo do relógio. Mas o Kairos, que é o tempo de Deus, é totalmente diferente do nosso. Então, uma palavra que foi falada pelo Senhor em um dia, ela pode se cumprir em anos, em meses, em horas, mas porque a gente não consegue medir a promessa do Senhor, a gente não consegue medir o que o Senhor
nos falou um dia, porque é no tempo dele. Muitas vezes a gente quer interpretar esse tempo do Senhor. Então eu acho que vai ser tal dia, então eu acho que é agora. O Senhor falou, é agora. Não é nesse momento. Não é que Ele falou agora que vai ser nesse momento. Você, que nem o Felipe falou ontem, você precisa buscá-lo. E quanto mais você busca, Ele te dá mais respostas. E nós precisamos entender isso. Que o nosso coração, ele é enganoso. E muitas vezes a gente está em um momento em que a gente ora, Deus nos responde e a gente acha que é agora. Mas não necessariamente. A gente precisa estar sempre atento, ouvir a palavra de Deus, estar ouvindo a voz de Deus para que Ele nos direcione no momento certo e no caminho certo. Nosso coração é enganoso e aquele que faz uma coisa certa no tempo errado se torna uma coisa errada. Você já fez alguma coisa e deu errado e alguém te disse assim, não era o tempo? Então, porque às vezes a gente se confunde. A gente leva o que nós estamos sentindo, as nossas emoções. E nós precisamos também estar atento a quem nós vamos pedir conselhos. Porque tem muitas pessoas que aí você fala, eu tô sentindo isso, preciso de fazer isso agora, o que você acha? Eu acho que você tem que seguir o seu coração. E na Bíblia fala que o nosso coração é enganoso, então nós não devemos seguir o nosso coração, nós devemos seguir a palavra de Deus, a voz de Deus, quando Ele nos direciona, quando Ele nos conduz àquilo que Ele nos prometeu, amém? O tempo certo não quebra princípios também, porque às vezes a gente acha assim, o Senhor falou comigo, é agora. Mas, se você está quebrando princípios para chegar nisso, o Senhor não está ali. Muitas vezes assim, quando eu era adolescente, por exemplo, mãe, eu quero namorar agora. Talvez não era o tempo de eu começar a namorar tão cedo, com 15 anos. Mas, graças a Deus, o Senhor ainda foi bondoso comigo, teve graça, né? E nós estamos juntos até hoje. Mas nós tínhamos tudo pra dar errado. Eu não conhecia Deus, minha família não conhecia Deus. Eu poderia ter me perdido muito mais, né? Dos caminhos do Senhor. Mas existem tempos pra tudo. Claro que naquela época minha mãe permitiu que eu namorasse. Mas se ela talvez não permitisse, eu não iria namorar. Se ela olhasse pra ele e falasse, ele não é homem pra você. Amém. Então, esse não é o tempo de eu namorar com ele. Enfim. E talvez pode ser que no futuro você reencontre essa pessoa que você gosta agora. E vocês possam ser o tempo certo. Mas talvez se alguém, um superior a você, a Bíblia diz que nós devemos honrar pai e mãe, as pessoas mais velhas da nossa família. Então, se essas pessoas são contra algo que você está fazendo, isso não é de Deus. Não é um direcionamento para você. Porque existem coisas que não são para você. Momentos que não são agora. E também, o tempo de Deus é diferente do nosso. Existem momentos que nós estamos agora, em que devem ser fechados, ciclos que devem ser fechados. Mesas e companhias que antes você se reunia, o Senhor não quer te ver mais nelas, porque te influencia a ir para lugares que Ele não quer que você vá. O Senhor, Ele quer te moldar, e eu sei que muitas vezes é difícil a gente viver num tempo novo, fechar um ciclo, né? Começar outro, colocar o pé sem ver o que vai acontecer. É o que eu falei ontem sobre ansiedade. Isso nos gera ansiedade, nos gera medo, nos gera aflição, porque nós não conseguimos controlar, e aquilo que a gente não consegue controlar nos causa medo, ansiedade. Mas nós precisamos entregar ao Senhor, porque se um dia você orou a Deus, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti,
é que você entrega tudo. Não é só uma parte, não é só um pouco. O Felipe fala muito sobre isso, que mas é só até aqui, Senhor. É só até aqui que eu entrego pra você. Isso aqui deixa que eu cuido. Se você tá agindo dessa forma, você não tá deixando Deus cuidar de todas as coisas. Você fala, no momento de angústia, né? Você fala, Senhor, eis-me aqui, etc e tal. Mas no momento que começa a acontecer as coisas, não, já pego de volta. Igual o Felipe falou ontem também sobre... você começa a intensificar o seu momento com Deus. E quando as coisas começam a melhorar, você para. Porque, melhorou, tá tudo certo, então. Deus já ouviu minha oração. Mas nós precisamos continuar, nós precisamos batalhar dia a dia, porque o mal está ao nosso derredor. O mundo está cada vez pior. E nós não devemos nos amoldar ao mundo, nós precisamos estar sempre ciente do caminho que nós devemos andar, amém? Então, fique com essa palavra, há um tempo para todas as coisas, não fique ansioso, não fique querendo que algo aconteça de imediato, não, as coisas perfeitas são no tempo de Deus, então espere o Kairós de Deus, espere esse tempo perfeito. Porque às vezes se acontecer no seu tempo, vai só te desgastar, vai te desanimar e talvez você até perca a vontade de viver isso. Amém? Eu agradeço a oportunidade dessa semana, que o Senhor possa te tocar, falar com você. E eu quero orar por você, para que o seu final de semana seja abençoado, que seja repleto da presença do Senhor. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço mais um dia poder te servir, te engrandecer o teu nome, Pai. Tu és tudo, Pai, para mim, que você possa, Senhor, tocar essas irmãs que estão ouvindo esse devocional, que o Senhor possa falar. Eu não sei com quem o Senhor quer falar, mas desde sábado o Senhor vem falando sobre isso. Eu creio que há um propósito em todas as coisas, há um propósito sobre isso, Pai. E eu creio que essas irmãs possam entender o seu tempo, Pai. Possam entender que essa ansiedade de algo que elas querem momentâneo não é para tua glória, é para coisas dela, e que possamos tirar esse orgulho, tirar essa agonia, Pai, em nome de Jesus. Tira toda a ansiedade, todo o medo, toda essa incerteza do amanhã, Pai, porque se nós entregamos as nossas vidas a Ti, Pai, é para que o Senhor faça o melhor, e o Senhor faz no momento certo e na hora certa. Em nome de Jesus, amém.